Espero que os irmãos possam me acompanhar mesmo, né? Para depois a gente discutir e questionarmos, né? Então estamos a refletir. Então, antes de tudo, é bom entender as funções fundamentais do Estado para com o seu povo soberano. O que é que o Estado faz? Deve fazer. Então, eu disse garantir a independência nacional e a integridade territorial e soberania nacional. Em outras palavras, o Estado, o Estado, e que vai ser expresso pelo governo, né? Ele deve garantir independência. Nós somos um país independente, lutar sempre que Angola esteja independente. Não pode haver invasor como está a acontecer na Ucrânia e sermos novamente submissos à colonização e sermos dominados, né? Então o nosso Estado deve primar por isso, deve primar pela integridade realmente nacional, melhor essa harmonização de Cabinda ao Cunene e do mar ao leste de Mochico, do Luau do Lubito ao Luau. Então essa integridade deve permanecer. Então deve procurar resolver os conflitos que tendem a se levantar de certos lugares, como por exemplo a luta, o conflito entre Cabinda querendo desassociar do país de Angola. Tudo isso o governo tem que manter essa integridade, essa integralidade. E a soberania nacional, ou melhor, sempre garantir que é o povo, e é a vontade do povo que tem que falar mais alto. O povo é soberano. O povo é soberano. A linha B é assegurar os direitos, liberdades e garantias fundamentais. Liberdades e garantias fundamentais. E na nossa Constituição, então, temos liberdades e garantias fundamentais, que talvez poderemos citar. 3. O Estado tem a função de criar progressivamente as condições necessárias para tomar efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. Ou melhor, é papel do Estado, né? Lidar com, preparar, organizar as condições necessárias de base, né? Para o quê? Para que haja economia, para que a economia facilite esse acesso desse povo soberano, né? Para que esse povo soberano tenha realmente acesso aos aspectos sociais, os desenvolvimentos sociais e os aspectos culturais, que quer dizer o governo facilita, o Estado tem que facilitar, tem que criar ambiente para realmente gozarmos desses direitos econômicos, sociais e culturais. Então é um direito gozar esse aspecto. Promover o bem-estar e a solidariedade social. A elevação na qualidade de vida do povo angolano. É função do Estado promover. E essa palavra é muito pesada, né? Porque ao dizermos que ele tem que promover, é algo objetivo, é algo proposital. Ele tem de promover o bem-estar. Bem-estar do ser humano, do seu povo, né? Ele deve realmente ver a qualidade do povo, deve melhorar e promover a qualidade de vida do povo angolano. Essa é a função. Então isso significa que se os angolanos não tiverem qualidade de vida, culpado é quem? É o Estado que não está a fazer o seu papel, ok? E é interessante na nossa Constituição, aqui no artigo 21, a linha D, ele vai dizer designadamente grupos populacionais mais desfavorecidos. Ou melhor, o governo deve promover o bem-estar, né, a todos, principalmente ao grupo mais desfavorecido. Isso significa a atenção deve dobrar do nosso Estado ao olhar para as pessoas que carecem. É papel dele. Nós realmente... É papel dele também promover a erradicação da pobreza. Está lá na Constituição. Que quer dizer, o governo, o Estado tem que lutar a erradicar a pobreza. Então, o que isso vai acontecer? Essas funções do Estado vão ser as funções governativas. Aquele partido que vai governar tem de olhar na Constituição e fazer cumprir esses aspectos. Ele tem que lutar para promover a erradicação da pobreza, meu irmão. E então é só você refletir desde a independência como é que nós estamos em termos de pobreza, né?
Também promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários da saúde. Está lá na nossa Constituição. Você percebe que as políticas para facilitar uma saúde, mas de base mesmo, uma saúde que viabiliza, que reflete a gratuidade e reflete a saúde do povo, é o papel do nosso Estado, é o papel do nosso governo. Saúde, aspecto primário. Estava hoje eu a falar com um amigo, ao passarmos no centro hospitalar que fica aí no Santo Antônio. Eu disse, para certa vez fomos lá e hospital centro médico recém-inaugurado, mas não tem aparelhos, não tem, inclusive até, só se faz análise, a única análise que se faz é paludismo, né? E você terá que comprar seringa, né? Na farmácia, nem seringa tem, né? Então, nem o primário, sinceramente, tem. Então, o governo deve fazer isso. Mas outro elemento que me chama a atenção o governo deve efetivamente defender, mas defender mesmo, a democracia, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos e da sociedade civil na resolução dos problemas nacionais. Percebe que o governo deve promover mecanismo que faz com que eu e você participemos efetivamente em como resolver os problemas da nossa sociedade. Você percebe que a nossa democracia é participativa. Isso o governo deve promover. Esses são alguns elementos. Tem vários, mas esses são alguns elementos, amados irmãos. Então, essa é a função dele. E outros que a nossa Constituição assim firma. Ainda tem algum aspecto interessante que eu achei na nossa Constituição. Uma das funções é promover ou proteger, valorizar e dignificar as línguas angolanas de origem africanas, né? É muito bonito, né? Como patrimônio cultural e promover o seu desenvolvimento como língua e identidade nacional. Mas nós sabemos hoje o Estado angolano até estava em carteira que as línguas nacionais fossem implementadas, né? Nas escolas, mas até hoje, né? A gente só fala português mesmo, né? Aliás, se a gente falar nossas línguas nacionais, já em alguns lugares é tabu, né? É alvo de ser conotado como um que não é civilizado, né? Um desvalorizado, um que está atrasado, mas está lá na nossa Constituição. Só Angola que faz isso realmente, que não promove integralmente a língua local. Ainda é interessante que uma das funções é promover a melhoria sustentada dos índices de desenvolvimento humano dos angolanos. Ou melhor, o nosso governo tem a função de olhar e ver como é que estão os índices de desenvolvimento do ser humano. E ele deve promover realmente. O ser humano precisa desenvolver, o ser humano precisa viver e viver bem. Com isso vai a minha terceira questão, a minha terceira afirmação dentro desta pergunta. Conheça os principais fundamentos antes de votar. Tenha em consideração certos elementos. E o terceiro elemento que você então precisa ter em consideração, amados irmãos, é sim aqueles princípios consagrados na Constituição que tem muito a ver com o cidadão e principalmente o que a Constituição vai chamar de direitos e liberdades e garantias fundamentais. Você precisa saber isso. Um dos direitos fundamentais é o direito à vida. É um direito inviolável. O nosso governo tem de proteger o cidadão, a vida do cidadão, amados irmãos. E é por isso que leis, por exemplo, que refletem sobre o aborto em Angola, que ainda não foi aprovada, né?
a gente tem que nos questionar até que ponto o aborto não vai ferir com a nossa Constituição da proteção de vida, né? Do direito à vida, né? Até que ponto esse direito pode ser violado. Outro elemento essencial é o direito à integridade pessoal, a integridade moral, intelectual, física das pessoas é inviolável. Então, o cidadão, antes de votar, ele precisa perceber: a minha vida está sendo protegida, garantida, né, por esse governo. Os meus direitos de integridade moral, intelectual, física está sendo guardado e protegido por este governo, né? Ou você tem sido agredido fisicamente, ou tem sido agredido moralmente, ou tem sido agredido, ou você se sente ameaçado. Você está num estado em que se sentes protegido ou se sentes ameaçado. Isso me faz refletir. Eu não imagino as nossas irmãs que dia e noite são corridas pelos policiais e se refletem essa lei antes de votar. Até que ponto, né, a mamã zungueira, a sua integridade física não está sendo violada? Eu fico refletindo os nossos irmãos que são apanhados de uma maneira vergonhosa e até já violenta, né? Então percebe só a maneira como a nossa polícia apanha um suspeita, né? Um acusado, já com chapadas e assim sucessivamente. Há muita gente na prisão que até é inocente, mas se você ver ele, já foi violentado fisicamente. Eu fico refletindo como é que esses, antes de votar, vão entender isto. Isso é importante, a nossa integridade. Olha só, o Estado respeita e protege a pessoa e a dignidade humana. Isso é muito importante. Num país democrático de direito como o nosso, onde a soberania repousa no povo, a definição base é que a dignidade humana deve ser considerada no Estado como o nosso. Em outras palavras, o nosso governo ele deve simplesmente velar realmente para o bem-estar digno. E a minha pergunta é se as pessoas mesmo antes de votar estão a se sentir digno. É mesmo ser humano.